Bem-vindo novamente, você, caro nosso amigo aqui, parceiro do Persona Livre, né, o seu canal no YouTube, que traz assim, aqui sempre personagens interessantes aqui de São Carlos e região. E hoje a gente tem mais um ilustre convidado aqui. Eu sou o Roberval Italiano, né? Eu sou o Daniel Nacruz. E já pedindo para você aí, né, fazer aquele like, se inscreva no canal para ajudar a gente no canal a crescer, continuar crescendo junto com você. E também ativa aquele famoso sininho aí para você estar por dentro de todos os programas que a gente está gravando aqui, tá bom? E hoje a gente tem, né, mais um convidado ilustre. Exato, depois de um período sabático, né? Também a gente deu um tempinho aí, né, nas nossas gravações. Nós estamos voltando em grande estilo aqui com o Maurinho Saldanha. Maurinho, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. É uma honra receber você aqui, contar suas histórias. Uma grande satisfação, eu fiquei muito feliz com o convite, né, que foi feito pessoalmente pelo Daniel. Agradeço também a você, Roberval, que já conheço há muito tempo. Um longo tempo. Isso aí. E, bom, eu sou são carlense, né? Estou agora com 53 anos e praticamente morei aqui o tempo todo também. Teve alguns pequenos momentos que eu não estive em São Carlos, mas... Por poucos períodos. Períodos rápidos. Foram períodos rápidos, realmente. Uhum. E gosto muito daqui também. E nasceu, se criou, casou. Isso. Legal. E assim, eu sou bacharel em música popular, né? Soa bonito, assim, formado lá na Unicamp. Bonito, Unicamp. Na turma de 1994. Então você morou nessa época lá em Campinas. Então, eu posso dizer que sim, mas eu sempre tive raiz aqui. Então aquela coisa de república ou uma kitnetzinha, uma coisa, né? Sim. Fazendo 2 anos bem intensivos. Aí eu tranquei durante um semestre. Fui fazer uma aventura no Rio de Janeiro. Opa! Né? Tentar carreira artística, tal, com mais um pessoal. Uhum. E aquilo é muito difícil e sem capital fica muito mais difícil ainda. Então eu roí a corda logo. E isso aí durou quanto tempo, Maurício? Só para a gente ter uma... Um semestre. Um semestre. 6 meses. Primeiro semestre de 1996. Então, Okay. Tanto 94 quanto 95, eu cursei exemplarmente, assim, né? Em 95 eu pude até adiantar uns créditos. Uhum. Em 94 eu fiz padrãozão ali e em 95 até adiantei uns créditos. Aí, pé no freio total em 96. Mas a partir do segundo semestre de 96, eu voltei para cá e fiquei indo uma vez por semana para Campinas, e aí eu diluí o curso, né? Fiz ao contrário do que eu tinha feito em 1995. Mas assim, faltando um ano para ser jubilado, eu me formei. Mas era um curso certo. Presencial, normal. Normal, de 4 anos. Uhum. Né? Até ele é razoavelmente bem concorrido. Eu lembro, na época, foi o único vestibular que eu me inscrevi. Olha só. Depois de fazer um cursinho até, o professor perguntando, né? Perguntava para um aluno, outro, que 100 alunos na sala, né? Falando assim, você vai prestar o quê? Você vai prestar quantos? Você vai prestar quantos, né? Porque para ter aquela estatística, eu me inscrevi em 4, não sei o quê. Uhum. Aí, calhou dele perguntar para mim, falou assim, falou, aposto que é artes. Então, olha ele só. sabia o que estava falando. Mas de qualquer maneira, Unicamp, eu acho que não tem curso que não seja concorrido. Todos, né? Para entrar lá não é difícil. Não é fácil. Não, Então, Claro que na época que eu fiz, né, nossa, o Maurinho... Não, calma, gente. Eu na época era um pouco menos concorrido, mas já era concorrido. Era em torno de 8 candidatos por vaga. Um pouco menos, 7, alguma coisa. Uhum. Né? Quando eu entrei lá. E então, assim, eu lembro até que um pouco antes eu tinha tido a oportunidade de tocar com o Sérgio Dias em algumas apresentações aqui em São Carlos. Sérgio Dias, que é o Mutante mesmo. O ex-Mutante, isso. Né? Ele
eterno mutante, né? Não gosto de falar ex, né? Não, é ele ex, nem né? gosta de falar Né? isso. Nem pode, né? É igual falar ex-Beatle. Não tem ex-Beatle, cara. Vai ser sempre um Beatle, né? Até morrer. Isso. E o Sérgio Dias sempre um mutante. E mesmo porque a banda não acabou, né? Ele leva ela, mesmo que sozinho, assim, pensando na formação original, mas ele continua na ativa, né? Mas naquela ocasião, então, que os Mutantes estavam realmente de molho, estavam suspensos, não estavam na ativa, ele fez alguns shows aqui em São Carlos, né? E junto com o irmão dele? Não. Não? O Arnaldo não estava. Eu tive a oportunidade de tocar uma vez com o Arnaldo aqui também. Começou. Mas aí não era com o irmão, era outro esquema. Uhum. Cada vez foi um esquema diferente. Mas assim, quem trazia ele pra cá era a saudosa Helena Mascarenhas, né? Que ela conhecia bem, ela tinha lá, junto com o marido dela, na época, banda e tudo mais. E teve uma época que eu estava tocando com ela, né? Uma banda que chamava Ellen e os Hooligans. Ellen e os Hooligans. Uma banda de rock. E aí coincidiu do Sérgio Dias vir pra cá, convite dela e tal. E aí aprontamos um repertório lá. Foi bem legal. E eu tô lembrando dele agora porque quando eu falei pra ele que eu tava inscrito no vestibular, ele falou: tomara que você não passe. Ele é muito direto nas coisas que ele fala. Ele é da escola intuitiva, né? Não gosta de formação acadêmica. Ele acha legal estudar, mas o estudo formal, assim, que... Enfim, tem prós e contras. É uma questão até de concepção de como você vai desenvolver seus conhecimentos, né? Então, a concepção dele é o quê? Foi o que ele fez, né? Ele fala, na adolescência, os caras da minha idade, eu lembro de ler entrevista dele, né? E eu imagino ele falando isso, né? Na adolescência, os caras da minha idade já tudo querendo sair pra namorar, não sei o que, eu ficava só em casa tocando guitarra, né? Ele falou assim, senta a bunda na cadeira aí 13 horas por dia, e aí você vai ficar um bom instrumentista. Depois você passa uma semana comigo lá no Rio de Janeiro, ele morava lá na época, né? E eu te ensino tudo que você tem que saber sobre a harmonia. Depois você pratica, aprofunda tal, e segue sua vida que vai dar tudo certo. Só que não fui justamente pelo outro caminho. O que eu percebo é que assim, o curso superior abre a nossa cabeça para muitas coisas, né? É uma forma que você tem de estudar, de desenvolver, os contatos que você faz, e assim, qualquer turma de curso superior, com raras exceções, é claro, mas a turma já é diversa, né? Você vai ter contato com pessoas de diversas culturas, de diversos lugares. As formações, né? Culturais, né? Isso, eles vêm de outras cidades, de outros estados. Isso é muito enriquecedor, né? E claro, o curso em si, né? Você tem alguns créditos do seu instrumento, alguns créditos de teclado básico, que todo mundo, exceto os pianistas, obviamente, tem que fazer. Prática de estúdio, arranjo de base, harmonia, apreciação musical, tem muita coisa, estética, introdução à filosofia. Então, abre a cabeça, né? Enquanto instrumentista, eu não tive tempo, fazendo esse curso, de estudar 13 horas por dia. Mas eu estudava. Nunca fui muito CDF. Eu posso dizer que eu estudava o quê? 8 horas por dia. Uau! Só que tudo isso, contando a carga horária de aula e contando a carga horária de lição de casa. Mesmo assim, né? Um instrumento quanto outra coisa. Olha, você não falou ainda qual é o seu instrumento.
tô falando aí de tocar, o cara... É verdade. Puxa vida, é um Você pequeno detalhe. pulou desse ponto aí. Talvez eu tenha um pouco de constrangimento para falar, não é brincadeira, gente, porque tem aquela piada, eu mesmo faço piada, eu acho legal essas piadas segmentadas. Então, dentro do universo musical, o pessoal fala que tem os músicos tal, e o melhor amigo dos músicos, porque tá sempre junto, que é o baterista. É o meu caso. É o próprio. E tem 2 aqui, né? Então você tá em casa. Não chego aos pés, né, do Maurinho como baterista. Eu sou mais amador do que amador de bateria. Gosto, né? Pratico e tal, a gente sai aí, mas nem se compara, né? O profissionalismo, pois né? Cara. Chegou no nível profissional, né? Eu penso assim, né? Que de repente a gente pode até levar em conta que você, com todo o seu amor, né? O amador vem daí, né? Justamente, com o seu amor à música e tocando sem compromisso. E eu que parei de tocar, então de repente pode ter muito amador que desempenha melhor que um profissional enferrujado, né? Maurinho, perdoa interromper, mas aproveitando essa deixa, né? Eu queria fazer uma linha cronológica só para as pessoas que estão assistindo poder se situar, né? Assim, você começou a aprender a tocar bateria sozinho, assim, na adolescência? Como foi? Não, desde o começo, tendo aulas de bateria com o saudoso Sérgio Saia, que era um baterista mais voltado para o jazz, assim, mas assim, já com método, já com a leitura da notação musical, né? Então, assim, pelo menos um mínimo de teoria sempre teve. Você tinha quantos anos? Eu estava às vésperas de 15 anos de idade, quando eu azucrinei meu pai. Eu azucrinei meu pai por 1 ano e pouco, até convenceu. Ele sucumbir a comprar uma bateria para mim. O que não é brincadeira, porque qualquer bateria é caro, né? Instrumento caro. Compramos uma ousadinha e tal, uma Pinguim. Né? Pinguim, famosa, putz, você vê, famosíssima. Uma bela uma bateria. Foi pra cá, foi pra lá, não sei o que. Na época lá que eu ensaiava com o Sérgio Dias, era a bateria do estúdio da Helena Mascarenhas. Ele chegou a morar um tempo aqui ou não? Não, é que ele ficava aqui, né? Ele vinha pra cá e passava, sei lá, 40 dias. Poxa, não é só bastante interessante tempo. isso. Eu nunca imaginei. Né? Pouco conhecida, né, dele aí. Sem dúvida. Pouco divulgada. Mas assim, então eu comecei... Então você era cabeludo na época que você conheceu o Batista? Você usava cabelo comprido nessa época? Usávamos. Né? É que ele ainda tem, mas não usa mais. Né? Eles me abandonaram e eu falei assim, então... Eu também, então já que é assim, quero mais saber. Sou sádico, né? Eu corto bem curtinho, o pouco que resta. Mas enfim... Então, tô lá, 1986 praticamente isso aí, e fui indo, em 89 eu entrei numa banda de baile, né, toquei durante um bom tempo, e aí eu era muito louco porque assim, vinha daquela coisa das bandinhas de rock que de vez em quando fazia um showzinho aí e tal. Aí de repente eu entro num esquema profissional mesmo e tendo que tocar vários estilos, muitas horas e muita coisa é interessante, cara. O pessoal fala que baile é escola, e é uma escola fantástica porque assim, você começa a música sem contar, sabe? Você faz e começa, e a banda pum, e vai, em cima, vai junto. ensaio e tá tocando muito, principalmente. Mas aí de repente eu olho o calendário assim, né, de papel assim, todo marcado, né, que tinha umas folhas já próprias pra gente ir marcando as cidades onde ia ter onde iam acontecer os bailes. E de repente eu me dou conta que eu toquei, sei lá, num ano 120 vezes. Olha só. Né? Uau. E essa era a média. Eu peguei, eu parei de fazer baile para ir para a Unicamp no início da decadência do baile. Né? E qual era o nome dessa banda? P50. P50. P50, uma banda de Araraquara.
Né? Então, Ok. eu nunca morei em Araraquara, mas eu viajava para lá para os ensaios e Pulinho. tal. Dependendo do itinerário, eles passavam aqui para me pegar também, normal. Mas aí eu saí da banda em metade de 92, 93 eu fiquei tocando em umas bandas de rock aqui e tal, e fiz o cursinho para prestar vestibular, entrei na Unicamp, aquela história e tal. A partir do momento que eu tranquei e que eu voltei diluído, aí eu passei a tocar em bar. Foi a primeira vez que eu fui pra noite nesse esquema mais Mas Informal. informal, né? É. Mas e é outra escola. Isso foi você já formado ou ainda não? Não, durante o curso. Ah, durante. o curso. Entende? Nessa segunda metade do curso, praticamente. Que era para ser 2 anos, acabou virando, 6. sei lá... Quase caducou, né? 6 para 7. na Ou verdade, chegou. assim... Deixa eu ver direitinho aqui. Foi em 97, 98, 99. Eu fiquei 3 anos nessa para cumprir os créditos que seriam feitos em 2 anos. Né? E me formei. Bom, deu tudo certo. A partir daí, fiquei tocando em bandas daqui, cheguei a ter até uma experiência de fazer cover de Simply Red, imagina. Que legal. Com o César Botinha, aqui de São Carlos, que é um músico excepcional, né, cara? Que tem um super estúdio aqui na cidade. Mas assim, a gente fez tipo 3 shows, sabe? E era um trabalho super caprichadinho e tal. Só de Simple Red. Simply Red cover. Que legal, pô. Coisa que só faltava fazer uma caracterização do vocalista. Ele era bom de timbrar a voz, sofria um pouco com a tessitura, porque a textura lá não é fácil. Mas ele mandava bem. E a banda boa, assim, né? Com o Edson Penteado, também trompetista aí, com quem eu trabalho até hoje, operando áudio em casamentos. Né? Mas eu preciso dar um jeito de resumir essa história, que senão vai muito. Maurinho, mas só entender uma coisa da cabeça do Maurinho adolescente, né? Você começou a tocar com bandas e tal, depois você quis fazer a faculdade. Qual que foi a sua motivação para fazer a faculdade? Vamos pensar o seguinte, eu acho que isso eu nunca pensei tão claramente, estou pensando nesse exato momento, tá? Mas, poxa, até a bateria, e aí eu vou falar de uma maneira que pode parecer meio jocosa até, mas vamos pensar, que é de onde surgiu a piadinha que eu contei no início, né? Qualquer instrumento que você vai tocar, você tem que ter um mínimo de conhecimento de notas musicais. Às vezes a pessoa toca de ouvido, não sabe exatamente a harmonia e tal, mas ela sabe uns nomes, ela, né, vai encadeando alguns acordes, ela começa a entender e as coisas se repetem muito, principalmente na música popular. Bateria você não tem que saber nota nenhuma, tom de música. Aí você vai tocar com um cantor, putz, esse tom tá baixo, pra mim dá pra subir. Sabe? É uma responsa. Então, No caso da bateria, você só para tocar mais pesado, né? Porque não tem... O baterista não tá nem aí com nada. Então. Mas eu acho que numa contramão disso, eu já fui ter aula, pelo menos. Então, em algum lugar já tinha essa importância, o estudo, né? E vamos pensar, meu pai é professor, minha mãe era professora também, né? Tudo bem, nada a ver, ele é matemática, ela era português e francês. Não, mas é a cultura da família, né? De estudar. De repente, então, do mesmo jeito que em algum momento meu pai cedeu, né? E falou, tá bom, vou comprar uma bateria para você. E eu também nunca dei trabalho na escola, né? Até por não gostar de escola, né?
Sabe aquela coisa? Eu Sim. não gosto de ir na escola. Então eu queria ter férias antes. Fazia o máximo para tirar nota. E assim, tinha prova no fim do ano que eu faltava. Eu fazia as contas, não, já tenho nota para passar de Já ano. tá fechado já. Né? O que é uma coisa que em parte eu me arrependo, né? Porque eu perdi muita coisa nisso. Mas tudo bem. Essa parte, a hora que você assistir na sua casa, você pula pro Enzo não ver. Tá? Mas enfim, como eu nunca dei trabalho na escola tal, meu pai falou, tá, você vai tocar, mas eu não quero que você abandone os estudos. Eu falei, não, de forma alguma. E aí eu tentei vestibular. Eu passei na primeira fase da FUVEST, na primeira fase da Federal. E o quê? Engenharia elétrica, coisas assim, porque eu gosto dessa... Eu não entendo nada disso até hoje, né? Mas eu gosto. E engenharia elétrica, como segunda opção mecânica e estatística na Federal. Passei na primeira fase dos dois, não passei na segunda fase de nenhum. E aí eu falei, agora eu quero tocar. Aí que eu fui fazer baile, tá? Só para encaixar a cronologia aí. Depois, então, vindo. Chegou um momento... meu pai falou, eu fazendo baile, pô, mas você vai ficar só tocando? Já que você é músico, eu acho que você tem que estudar música. Ah, que legal, teve esse aconselhamento. Ele deu uma chamada, né? Coerente, né? Aí, e aqui em São Carlos, um grande amigo, um excelente músico, que chama-se Ricardo Finazzi, baixista. Ricardo Finazzi, conhecido. Então, ele, conhecido meu, né? Sim. Desde de lá atrás, que ele tinha também banda de rock e tudo, é um pouco mais velho que eu, mas a gente pode se considerar mais ou menos da mesma geração. Aí ele... Eu não sei se ele foi da primeira ou da segunda turma de música popular na Unicamp. E ele se formou um ano antes de eu entrar. Coisa assim. Então eu tive aula para me preparar para a prova de aptidão com ele. Olha só. Então deu tudo certo, porque olha, a prova de aptidão, você precisa ir por esse caminho, por aquele. Te orientou perfeitamente. Nessa época ainda não tinha o curso de música aqui na Federal. Não, veio bem depois. Bem Aqui depois. também, eu não sei como é que está hoje, mas quando surgiu aqui era educação musical. Né? Então para formar professores de música, né? Lá na Unicamp eram os instrumentistas. Músicos mesmo. Isso, né? Os bacharéis. Né? Então, porque na época, se fala muito, nesse caso aí você foi para a Unicamp, mas se falava muito lá de Tatuí, né? Que tem aquela escola famosa, lá muito conhecida. Muita gente ia para lá, né? Nessa época. Ali é conservatório. É então conservatório. Te dá uma formação, mas não é exatamente uma formação superior. Né? Como eu não tenho um conhecimento em educação muito profundo, eu nem sei até que ponto tem o que diferencia exatamente, né? O que diferencia um do outro. Mas algo que eu sei que diferencia, assim, um vai pegar o instrumento, você vai fundo no instrumento, tudo que você precisa saber em torno do seu instrumento. Então, se é piano, um instrumento harmônico e melódico, você vai saber a harmonia, você vai se aprofundar nisso, vai ter repertório e tudo mais. O curso superior de música, ele tem um leque muito mais aberto. Então, enquanto instrumentista, o conservatório é mais profundo. Aproxima mais do que o Sérgio Dias daquela concepção. Né? O curso superior de música, ele é muito mais abrangente, né? Então, poxa, você vai ver história da arte, na estética, introdução à filosofia, como eu já tinha falado. Então você encaixa peças muito mais diversificadas, assim. E existem as matérias optativas que você faz, existem os outros créditos extracurriculares, que aí você pode fazer em qualquer departamento da universidade. Eu fiquei na parte de música, ou na parte... Teve uns que eu fiz na parte audiovisual já, né? Mas ainda assim, eu fui lá acompanhar
bastidores de gravação de programa de televisão, programa super pequenininho e tal, ali local dentro da Unicamp mesmo, mas qual era o tema do programa? Música. Então mostrava um pandeirista. Sempre ligado à música. Isso. Então, foi assim. Aí eu percebo, né, anos depois de tocar, e depois eu tive um estúdio de gravação, ao finalzinho do curso, naquela época já diluída. O sótão. Eu cheguei a trabalhar num estúdio que era o Black Diamond, aqui de São Carlos, do Fábio Honda, e ele montou um estúdio porque ele queria tocar bateria. Então eu entrei no estúdio dele para dar aula de bateria para ele. E aí ele me convidou para trabalhar no estúdio, porque o estúdio estava muito no começo, não tinha alguém. Eu falei assim, poxa, cara, mas você vai me pagar para aprender? Ele falou assim, só relógio que trabalha de graça, cara. Vê quanto você quer. Né? Aí chegamos num acordo lá de um valor, fiquei um tempinho lá. O estúdio não chegou a engrenar, mesmo porque eu era muito inexperiente e eu que estava mais à frente, não estava sozinho, claro. Mas chegou um momento, ele caiu na real que ele estava gastando uma grana para manter aquilo e falou, não compensa, né? Então, quando fechou o estúdio, eu lembro que não é que eu fiquei, nossa, estou desempregado. Mais do que... Eu lembro que a sensação, a pior sensação que eu tive foi tristeza de ver o estúdio. Eu falei, pô, eu curti muito aquilo e ver aquilo acabando. Aí eu me juntei com outros sócios para montar o sótão, porque a gente comprou boa parte do equipamento, aí pagando no pacotão lá, ele fez um preço interessante, e fomos para onde eu morava na época. E quem eram os sócios? Né? O Cristiano... Ai, cara, ele casou, ele trocou o sobrenome agora, eu não vou saber falar, mas um cara que até foi meu aluno de bateria anos antes, tal, e com quem eu me dava muito bem, me dou bem até hoje, embora não tenha muito contato atualmente, né? E outros dois primos, né? Que não eram músicos, né? Um entrou só para pôs lá uma parte do dinheiro e ele realmente falou, não, eu vou só investir, né? Não é minha área. E o outro, que também não era músico, ele era o vendedor do estúdio, né? Ele é um cara que gosta muito dessa parte de contato com pessoas e tudo mais. Então ele vendia jingles, né, e tal, e aí a gente começou a produzir. O estúdio deu uma deslanchadinha, mas também não cresceu muito, porque eu acho que faltou uma coisa no estúdio ali, que era um conhecimento comercial, mas assim, administrativo, entende? E que nunca foi minha praia. O Cristiano tinha um pouco disso, mas ele também era músico. E acabou que também muito dono para pouco dinheiro, para rachar o dinheiro que entrava e tal. Chegou um momento, foi e a sociedade foi desfeita. E aí você manteve o estúdio sozinho? O que acontece? O prédio era da minha família e a gente tinha reformado o prédio. E a gente fez um bem bolado lá para acertar o que não dava para eles levarem embora, né? Porque enfim tinha alguma coisa de isolamento acústico, tratamento e tal. Era um estúdio até, embora não fosse grande, era um estúdio legalzinho, assim, dava pra... Era bem montado, né? Nessa época, aí uma banda de rock foi gravar lá e eu comecei a ter contato com o Joy Palone, que me convidou pra tocar. Eu falei, não, cara, não quero saber. Ah, foi assim então, do carrão de gás. Não, vamos montar uma banda, Cara, eu cedi. Você se entregou. Mas foi a melhor coisa, que você adorou participar, né? Foi muito bom. Eu já tinha tido uma outra experiência, mais ou menos no miolo ali da Unicamp, que era uma banda chamada Batata Quente, com o César Botinha, que eu citei agora há pouco, e um outro pessoal lá da Unicamp. E
para ir para o Rio de Janeiro fazer aquela tal aventura lá, a banda que estava começando a compor, estava fazendo um trabalho autoral interessante e tudo mais, teve que ir para a geladeira. E isso foi muito traumatizante, principalmente para quem não foi, que foi o vocalista. E eu fiquei... Alguma coisa em mim dizia que aquela atitude nossa de ir para o Rio de Janeiro estava sendo um pouquinho precipitada. Estamos então em 1996. Uhum. Quando chegou então o momento, e acabou acabando mesmo, lá no Rio de Janeiro também não deu muito certo, porque a gente foi tocar com o Celso Fonseca, que era o guitarrista do Gilberto Gil na época, carreira solo dele. Aliás, músico excepcional, assim, músico e gente boníssima e tudo mais, mas a química ali estava difícil, principalmente por minha parte. Bom, voltando para o Carrão de Gás, em 2001, isso, né? Eu lá com o estúdio e tal, o Joy foi lá, vamos, montamos então um power trio. Ele começou a tocar baixo, que ele era guitarrista, e a coisa começou a ficar interessante. Dali a pouco a gente começou a fazer uns shows, um show melhor que o outro, tal. Começou a crescer, legal, aparecer, bastante dedicação, tudo mais. Aí surgiu a oportunidade da gente abrir em março de 2002, um show do Frejá lá na usina de eventos. Uhum. Então o que a gente fez? Eu chamei o Rodrigo Costa, que era um cara que frequentava o estúdio, para fazer arranjo para jingle, basicamente. E aliás ele não gostava disso, mas ele era muito bom, ia lá, resolvia rápido, ganhava o troquinho dele, bom. Era um tecladista? Tecladista, pianista, violista, cantor, compositor. O que você quiser. Ele é eclético. O Rodrigo Costa. Esse tá nativo ainda aí. Pô. E assim, ele achava brecha na agenda do Rick Renner, com quem ele tocava na época. Uhum. Aí a gente falou, pô, cara, se a gente chamar o Rodrigo para tocar nesse show, a primeira coisa que veio na cabeça do guitarrista, até ele que falou, mas eu acho que estava na cabeça meio de todo mundo, a gente toca Burn do Deep Purple, né? Que é uma música ousada, né, cara? Uhum. Mas com o Rodrigo sai, né? Eu digo porque ele faz os vocais agudos e aquela parte toda do teclado lá, que enfim. Bom, aquela música é meio complicada para todo mundo, né? Enfim. A gente abriu o show com In The Flash do Pink Floyd e depois emendou Burn. Putz. Né? Mas o que acontece? A gente chamou o Rodrigo, toca esse show com a gente, beleza, combinamos o cachê, ensaiamos, tal. Aí o Rodrigo, sempre com o mais experiente, o melhor músico, mais preparado, ele deu uma dirigida na coisa, e assim, a gente já tinha um bom potencial, a coisa ficou melhor. Uhum. Ele falou, Maurinho, começa em The Flash, né? Bam, bam, então foi a primeira coisa do show. Bam, bam. Ele falou que a hora que no palco, tocando, ele ouviu o jeito que soou aquilo, ele virou pro lado e falou, cara, isso aqui dá certo, hein? Ele pensou na hora. Uhum. Então foi uma coisa super inesperada. Acabou o show, a gente ali feliz, né? Missão cumprida, vai começar o show do Frejá e tal. Chegou no ladinho, assim, o jeitão dele, ele fala grave, assim. Ó, vocês não querem um tecladista na banda, né? Aí já se animou. Pra entrar na banda, pô, a gente nem acreditou, né? Foi muito legal. E aí... que deu uma química, né, Maurício? Porque tem que ter. Isso. Química. E assim, até onde deu certo dele se manter, porque nessa época... um pouquinho depois, se eu não me engano, ele saiu do Rick Renner e foi tocar com o Sérgio Reis. Então aí ele tentava conciliar as agendas. Claro, o Carrão de Gás ainda é uma banda muito pequena, tinha pouco show, mas vira e mexe, putz, e agora? O que eu faço?
Aí ele tinha que mandar um tecladista no carrão de gás, ele nunca deixou de ir. Mas ele deixava de ir no Sérgio Reis. Puxa, vestiu a camisa mesmo. Isso. Tanto que no nosso único CD lançado tem algumas composições dele, várias, né? Enfim, nisso a gente já tá ali 2002, indo para 2003 e tal. Mas aí a coisa começou a ficar difícil e ele saiu, né? O Rodrigo preferiu sair. Depois ele começou a tocar com seu xará, Daniel. Ficou lá muitos anos, né? Depois ele parou de tocar, só ficou produzindo. Recentemente ele tocou um pequeno período com essa cantora nova que está em evidência pra caramba, Ana Castela. Ele tocou lá 3 meses e faz mais ou menos uns 2 meses que ele saiu de lá. Então é um cara que tá... Ele tem se lançou, né? Tem potencial. E vocês pensavam grande nessa época, então? Certamente. Isso até eu posso fazer um parêntese vindo lá da minha infância, né? Essa coisa de ser músico e tal. De ser famoso, eu nunca fui afim. E nisso eu me identifico com o que meu avô paterno falava, né? Assim, a melhor coisa da vida é você ser um ilustre desconhecido, porque, é paz, né? É paz. Mas eu até enxergava a coisa de uma forma assim. A gente consegue perceber que, pelo menos é o que chega para nós, né? Não existe um músico meio termo, ou quase não existe. Ou ele é o cara que está ali na noite, na ralação, no bar, nos eventos menores, ou ele subiu, está em outro patamar e está fazendo bastante show e é caro. O meio do caminho até que existe, mas é menor. Tem muita gente aqui embaixo, tem um tanto de gente que é muito visível, então parece que é bastante, né? Por conta da mídia, por conta né, de tudo que você sempre está vendo ali, aqueles medalhões. Então eu sempre pensei assim, eu não quero ser famoso, mas se for um preço que eu tenha que pagar para ser bem sucedido, não é? Ter sucesso, né? Não é? Eu sei que é a mesma coisa, mas eu acho que vocês estão entendendo a diferença. Porque na verdade, quando você está lidando com arte, né, é muito difícil você ficar no anonimato. Isso. Por mais que você não queira, comunicação. Você vai aparecer. Inevitável, né? Vai aparecer. Então, eu pagaria esse preço. Outra coisa, eu viajo, né, a coisa da estrada, eu sempre encarei numa boa, mas nunca foi um desejo. Existem pessoas que gostam disso, querem conhecer lugares novos, tal, e até parece que vai conhecer. Conhece nada. Mas nem tempo, né? Lugares. E a vida na estrada tem as suas provações, as suas dificuldades também, né? Muito. O Rodrigo, inclusive, ele falava de vezes que ele foi, sei lá, tocar no Acre, né? Eu não conheço o Acre, eu não quero menosprezar o Acre, não é isso. Mas assim, interior do Acre. Imagina, você não está... no meio da floresta, né? Pode-se dizer. Então, porque o Acre... assim, o show é numa cidade X, o hotel é em outra, porque aquela cidade não tem nenhum hotel. E aí chega no hotel que é muito simplesinho, muito fraquinho, e é o que tem. Não tem outra coisa. E o pessoal aqui está recebendo todo cheio de cuidados e tal, orgulhosos e sentindo que estão fazendo um bom serviço, até que sim, dentro das limitações que são gigantescas, né? Sei lá, chegar numa cidade, chega com aquele ônibus gigantesco de 3 eixos, não entra na cidade porque não faz a curva, entendeu? Tem que parar lá, pegar uma van, fazer várias viagens. Tudo. São muitos ossos na estrada, né? E, enfim, eu nunca curti isso, mas também era um preço que eu pagaria numa boa. Agora, ter raízes
pensando bem a minha verdadeira vocação, entendeu? Quando eu comecei a trabalhar no Senac, isso aí então, depois do estúdio, né, eu já... A banda foi até quando? O Carrão de Gás foi até quando? O Carrão de Gás oficialmente ainda existe. Eu, em 2009, falei para eles assim, que eu percebi que a banda estava encolhendo, né? Porque deixou de ter investimento, né? Enfim, era um momento ali que deu uma travada. Porque a gente chegou em lugares interessantes, né? A gente abriu o show do Frejá aqui, foi o primeiro passo maior. Depois a gente abriu o show dos Titãs em Araraquara, e assim, no mesmo palco, sabe? Em Jaú, ginásio, tal, milhares de pessoas no mesmo palco. Depois a gente abriu também aqui em São Carlos, no mesmo palco, Capital Inicial. Em Araraquara também abrimos Capital Inicial. Dali a pouco um cara liga desesperado para o nosso empresário, na época. Então, o empresário saiu, o investidor saiu, não sei o que, a coisa começou a ficar esquisita. Mas um cara liga para o nosso empresário e fala: cara, Samuel Rosa ficou doente, está com uma faringite lascada, semana que vem ele ia ter um show aqui, eu não lembro, acho que era Três Lagoas, um evento grande. Indica alguém para nós aí. Ele indicou a gente. Olha só. Né? Então a gente foi lá tocar, foi o maior público que a gente pegou 12 mil pessoas, né? E claro, com toda a divulgação sendo feita, sabendo que não era o Skank, né? Mas então foi uma banda que claro, a gente tinha muito... O repertório autoral ainda não era conhecido, mas a gente tocava uma música ou outra própria e muitos sucessos do rock, né? O rock clássico, principalmente e tal. Então, claro que não era difícil, né? Assim, atingir o público. Óbvio que, modéstia à parte, era bem feito. Com qualidade, né? Lourinho, perguntar uma coisa importante aqui. Essa fase do Carrão de Gás veio depois da fase com os Mutantes, né? Foi isso ou não? Ou foi... Não, mas assim, com o Sérgio Dias eu toquei 2 ou 3 vezes sempre aqui em São Carlos. Então assim, ele precisava de uma banda de apoio. E aí você entrava como baterista. Até eu lembro que teve uma vez que não era eu o baterista, uma das vezes que ele tocou, que eu vi. Aliás, algumas vezes ele tocou sem mim. Mas eu lembro que uma vez que eu vi, não era eu, e era o baterista que está no Carrão de Gás atualmente, que chama-se Mauro. Também. Para estar no Carrão de Gás tem que ser Mauro. Ou seja, né? Tem que é uma sina. Agora sim, o Carrão de Gás teve um upgrade, né? Porque saiu o Maurinho e entrou o Maurão. Então, eles chamam isso. O Mauro Rosas, né, que é o sobrenome dele, de Maurão. Mesmo porque se você colocar o Maurinho do lado do Maurão, você vai entender. Né? Tem uma diferença de tamanho. Tem. Ele é um pouquinho mais velho que eu, parece muito mais novo e todo tatuado, fortão, grande. Né? O cara, né, toca muito bem, obviamente. Né? Então... Maurinho, mas me fala uma coisa sobre o Arnaldo Batista, porque o Arnaldo Batista não estava mais tocando com o Sérgio Dias, né? Isso. Ele estava paradão, né? Eu nem sei como é que ele tá e tal, já não estava naquela época. Aí quando você tocou com ele, fala um pouquinho assim, porque o Arnaldo Batista é uma figura um pouco controversa, né? Como é que foi a experiência de tocar com ele? Cara, eu nem lembro como é que foi o ensaio, se é que teve, né? E ele tocou uns grandes sucessos dos Mutantes, né? Ele cantou sentado à frente de um teclado que ele conseguia tocar. Eu tô falando, para quem não sabe, pesquisa um pouquinho da biografia dele que vai entender porque eu tô falando ele teve desse uma jeito. fase aí bastante complicada. E ele conseguia cantar, mas de vez em quando tinha uns negócios, cara, que ele se empolgava, ele começava não era nem solar, porque ele tocava meio aleatório. Já no Mutantes ele fazia isso, né? Dava umas viajadas lá. Isso. E fazendo aquela cara que tá tendo.
né? Era um espasmo. Feliz, saca? Era uma erupção ali, uma coisa. Despejava tudo. Até o Sérgio Dias é o que a gente chama de estrateiro, porque ele toca guitarra, a principal guitarra dele é a Fender Stratocaster. Tudo bem que é toda mexida pelo outro irmão, o Cláudio, e agora é Cláudio César ou Cláudio Celso Dias Batista, né? O outro irmão, que é o inclusive que criou uma guitarra, né? Uma guitarra toda customizada. Então, e todas as guitarras do Sérgio Dias passam pelas mãos todas que eu saiba, né? Não sei. Mas as que eu vi, então assim, captação ativa, baixa impedância, umas coisas assim muito técnicas, né? Peculiares, né? Só que é extrato. O nosso Sérgio aqui, que é o Sérgio Khalil Yazbek, né? Que depois foi tocar com Cidade Negra e já faz 12 anos, mais ou menos, que ele está morando nos Estados Unidos, no Texas, se eu não me engano. Ele tinha uma Gibson Les Paul Custom, né? Aquela, né? Aí eu lembro bem do Arnaldo falando assim: isso que é som de guitarra. Né? Parecia que ele queria, de alguma forma, né? Mesmo que de uma maneira inócua ali, mas dar uma cutucada no irmão, porque o irmão não tocava aquela guitarra, tocava a outra, tocava a Fender. Porque reza a lenda que o Mutantes acabou por causa disso, né? Essa divergência de som de guitarra. Um gostava de Gibson, outro gostava de Fender. Não sei exatamente, né? Nesse momento que eles se separaram e tudo mais. O grande problema ali, que eu também não conheço profundamente a história dos Mutantes, mas quando a Rita Lee saiu, já ficou muito diferente, né? E nessa de ser mutante, fazendo jus ao nome, as mutações do tropicalismo e tal, elas tinham você ouve músicas que são muito diferentes, mas elas são amarradas por uma irreverência, um negócio assim. Quando foi para uma outra fase mais... rock progressivo, né? Progressivo. Eu acho que perdeu a irreverência e talvez faz jus ao nome Mutantes. Mas foi uma mutação que descolou um pouco do público que já tinha. Perdeu um pouco da essência, né? Original. Isso. Né? Porque você pensa em algumas músicas super importantes da época da Rita Lee e tal, dos Mutantes, e aí eu tô lembrando Portugal de Navio, do Meio Desligado, que são muito diferentes, mas tem um lance ali, né? Na biografia da Rita Lee, ela conta essa passagem, porque na verdade ela foi dispensada, né? Portanto, ela chegou, ela falou: você não faz mais parte da banda, nós vamos fazer um outro tipo de som, agora está curtindo Yes e tal, nós vamos partir para o rock progressivo. Subestimaram ela, que ela não era instrumentista, né? Só que ela, eu acredito que era uma das principais compositoras Sem da dúvida. banda. Ela compunha muito. Ela falou que muita coisa ela cedeu na época, não apareceu o nome dela, mas ela era que compunha. Né? Pelo menos é o que ela fala na biografia dela. Está lá escrito. E a percepção que você teve do Arnaldo Batista, assim, o que você achou dele como pessoa? Cara, eu tive muito pouco contato. E conversar com ele eu não conversei. Eu tive justamente o contato musical. E percebendo ele ter as erupções ali, aquelas êxtases, né? Aquilo me deixava feliz também, porque eu percebia que um cara que tinha... Poxa, imagina, tô eu tocando, normal, né? Ellen e os Hooligans, de repente a participação especial dele, né? Ele tocou ali durante acho que quase uma hora com a gente, né? Que era menos do que o Sérgio fazia. O Sérgio já levava um show maior. Mas enfim, a gente já vinha tocando e chegava o grande momento dele participar. Ele é um mito, né? Uma lenda viva, assim, e isso
eu percebia no público que tinha muita gente que não estava acreditando que estava vendo ele. E de repente você ouvia a voz dele cantando, e ouvia ele tocando, e perceber ele todo esquisitão, mas musicalmente funcional. Totalmente ali, focado. Ou não. Temos, né? Mas era uma coisa que você percebia que... Vamos pensar assim, eu vou tentar retratar o que eu... Né? Eu estava receoso. Eu falei, puxa, e se for uma droga, né? E se... desculpa, eu sei que vai soar mal o que eu vou falar, ainda mais falando dele, mas vamos pensar. É uma visão preconceituosa por alguém que tinha passado por tantas, né? Um suicida frustrado, por assim dizer. Então ele chega lá, aquele olhar diferentão, né? Que você percebe assim, né? Tá meio... E, cara, na boa, eu vou confessar, eu cheguei a pensar assim, cara, só que falta ele estragar tudo agora. Então é um receio mesmo. E aí de repente eu vejo ele feliz, elogiando o som da guitarra e olhando para todo mundo e tendo aqueles acessos de loucura no bom sentido. Né? Quer dizer que no palco ele se realizava, né? Sim. Totalmente. Ali eu percebi que ele tava... Era o momento da vida mesmo. E claro que aí contagia quem está em volta. Poxa, com certeza. Mas aqui, voltando para o nosso mundo... Verdade. Aí, carrão de gás, praticamente você saiu, né? Praticamente deu aquela parada. A banda encolheu, eu comecei a operar áudio com dupla sertaneja. Eu comecei com Lucas e Luan. Que é uma dupla que teve lá nos anos 90 um status interessante, deu uma caída e estava se reerguendo com novos investimentos, um novo lançamento e tudo mais, e estava começando a fazer bastante show. Foi a primeira vez que eu fui para a estrada, não como instrumentista, e sim como operador de áudio. Então também, eu sabia o que fazer, mas não sabia muito bem como, porque eu conhecia pouquíssimas mesas de som, né? Não conhecia o repertório dos caras, tive que ouvir muito. Então assim, de repente eu estou colocando no meu repertório músicas que todo mundo conhece, mas eu não conhecia. Eu, enquanto roqueiro, não conhecia grande parte do repertório de Milionário José Rico, e de repente lá no Lucas e Luan tinha 2 músicas. Na primeira vez que eu ouvi Boate Azul na vida, coisas assim. Sim. Dentro do repertório deles lá e tudo mais. Então foi mais um aprendizado, mas chegou um momento eu falei pro pessoal do carrão, ó, seguinte, sempre priorizei o carrão de gás, agora não dá. Eu vou priorizar o show lá, então se chocar a data, eu não vou tocar bateria. E aí eles começaram a chamar o Maurão. Foi aí que ele entrou. E aí então, Maurinho, você pode estar o dia? Não posso, vai o Maurão. Maurinho, você pode estar o dia? Posso. Até que chegou um momento que eu mais não podia do que podia, então não teve Maurinho, você não faz mais parte. Não, chegou um momento que pararam de me chamar. Foi muito espontâneo, muito... Mas depois ela deu uma parada aí, né? Deu uma parada. O Joy também estava lá com outro pessoal lá, né? Do RPM e tal. O Joy, aí já mais recentemente foi convidado para entrar no RPM. Ainda com os membros originais. Tinha os Kelvon ainda vivo, né? E o baterista também estava vivo. Verdade. O PA também estava ainda. Verdade. O PA foi o que primeiro se foi, mas assim, porque ele já vinha de uma fase de muitos problemas, né? Aí nem sei exatamente em que ano que isso aconteceu, mas tudo aí, às vésperas da pandemia, uma coisa assim. E... mas o Joy continua lá, né? Outro dia eu mandei uma mensagem para ele, você vai estar no clube? Ele falou, cara, eu tô em, sei lá, tô em Ibitinga e ontem eu estava em outro estado. Aí ele mandou lá né? Uma fotinho do palco, um monte de gente e tal. Então ele tá na estrada. O RPM não faz muito show, mas ainda tá
Mas agora acho que teve que parar, né, Maurinho? Porque parece que agora acho que o Paulo Ricardo ganhou a causa lá e eles não podem mais usar o nome. Não sei, cara. Eu li esses dias aí, não pode mais. Tiveram que parar. Pode ser. Depois que faleceu o Schiavone. Até... Porque agora só ficou um membro, né, original da banda e ele não pode mais usar o nome. Tava com o Schiavone o negócio, então, né? Maurinho, aproveitando fazer agora uma ligação com o Senac, porque você começou a atuar ali como sonoplasta, né? Ali na banda sertaneja e tal. Sim. E como é que foi daí para você se tornar professor de sonoplastia do Senac? O que acontece? Tá todo mundo aí na batalha, como eu falo, enquanto você não sobe aquele degrau que você fala, poxa, tudo bem, você tem que se esforçar para se manter no degrau. Que foi o que o Lucas e Luan chegou a pôr o pé e escorregou. Então eu estava justamente com eles, né? Eles são famosos, são muito respeitados no meio, cantam bem pra caramba, têm composições interessantes, tudo. Então eu posso dizer, é uma boa dupla. Mas assim, não está no primeiro time ainda. E naquele momento eles estavam tendo uma ascensão, teve bastante show, dali a pouco você já percebe que calma, não é bem isso. Aí o Rudy Robson, aqui de São Carlos, me chamou para operar áudio também. E na mesma, eu lembro assim, foi o momento que eu mais ganhei dinheiro, não que eu tenha ganho muito. Porque tinha bastante show, mas muito show no Espírito Santo, cara. Eu lembro que assim, a gente saía daqui, eram 24 horas de ônibus. 2 motoristas revezando, a gente para fazer um xixi, come alguma coisa, sabe? Aquela coisa morando no ônibus. Bastante show e tal. Dali a pouco começou a dar uma derrapada de novo, tá? Aí eu senti que eu precisava de algo mais consistente. E eu falei, poxa, e minha experiência, toda a bagagem que eu adquiri, né? De repente, eu posso dar aula disso. Então, cara de pau, né? Me ofereci para dar aula no Senac, cara. Eu falei, e assim, imaginando o quê? Que eu ia dar um mês de aula, dali a pouco eu ia inventar uma outra coisa para dar. Aí o coordenador lá na época, Eduardo Moraes... Nesse momento ainda não tinha o curso no Senac, ou já tinha? Não tinha. Olha. Tinha só locução. Locução tem acho que 40 anos, já deve ter batido 40 anos já, aqui em São Carlos. Mas aí assim, isso deu muito certo, porque eu me ofereci para dar aula, aí o cara, eu lembro, eu tava... primeira vez que eu falei com o cara por telefone foram 40 minutos. Então eu falei, cara, eu acho que vai dar liga aí, hein? E ele explicou para mim que ele estava precisando de alguém com o meu perfil. Porque eu tinha o curso de locução, mas quem sabe a área poderia crescer, não sei. Bom, resumindo, quando deu certo ali, quando eu apareci, o cara se empolgou para chegar nos técnicos, né, lá no setor técnico, e falar assim, acho que a gente pode trazer o curso de sonoplastia para cá, né? Eles estavam, será? Então ele falou, temos alguém, ao que tudo indica, temos alguém. E claro, tive que passar pelo processo seletivo e tudo mais, né? Mas a hora que deu certo ali, entrei com 9 horas de carga horária, né? Por semana, uma coisa ridícula. Tá, semanal. Isso, bem pequenininha, mas claro, eu não fui carta convite, é raro acontecer isso, pelo menos era naquela época e nessa área. Então a pessoa, vem aqui, você vai dar aula de tal assunto para essa turma de locução. Aí tinha que, na época, até 60 dias, depois ficar 6 meses, né, porque não gerava vínculo. Então era normal as pessoas irem lá como carta convite, 1, 2, 3 vezes, até que chegava um momento, tá dando liga, tá legal, acho que dá para dar aula aqui e ali também, já dá para fazer parte do quadro, participe do processo seletivo, ou seja, surgir a vaga mesmo, né? A coisa comigo foi assim, solicitaram a vaga, pelo menos com essa carga horária pequena, já deu certo, e
acabou que eu passei no processo seletivo, e isso foi em 2012, né? Eu fui contratado no dia 7 de fevereiro. 12 anos já. Então eu entrei com essa carga horária pequena, extrapolei a carga horária rapidinho, então em julho me passaram para 30 horas. Né? 30 horas que é um patamar interessante lá, porque é quando você começa, além do salário, você tem alguns outros benefícios. Né? Isso sem eu pedir nada, foi legal. E a turma de sonoplastia estava para começar, se eu não me engano, em agosto. A primeira turma foi de manhã, né? E depois ela se estabeleceu melhor à noite, alguns anos depois. Então a gente tem regularmente turmas à noite. Faz 2 anos que a gente voltou a ter turma de manhã, e agora no segundo semestre, pela primeira vez, a gente vai oferecer uma turma à tarde. Então vai ser cada uma na sua altura, né? Uma um pouco mais avançada, outra começando, mas a gente vai ter agora no segundo semestre 3 turmas de sonoplastia concomitantes. Caramba! Pela primeira vez. Que legal. E o curso ele dura quanto tempo? Então, é um curso de 300 horas. Para a noite, que são só 7 horas por semana, né? De terça e quinta, 3 horas e meia cada noite, ele dá 1 ano e... 2 meses. Não, 1 ano e pouquinho. Geralmente você pega da data que começou, começou em, sei lá, em janeiro. Aliás, a gente até evita começar em janeiro, porque senão ele vai ter que terminar, por exemplo, começa no começo de um mês, ele vai terminar no fim daquele mês mesmo, do ano seguinte. Então, geralmente as turmas começam em novembro, outubro, novembro, e terminam meados de dezembro, entende? Dá um pouquinho mais de 1 ano. De manhã dá para fechar no ano certinho, porque são 4 horas por dia, 8 horas por semana. Então dá uma pequena condensada, também de terça e quinta. À tarde, a gente vai oferecer, pelo menos dessa vez, vamos ver como é que vai ser depois, segunda, quarta e sexta. Então serão 12 horas por semana. Então vai ser um pouquinho mais curto. Mas assim, grosso modo, em 1 ano você faz. Legal. Olha, assim, resumindo, o curso de sonoplastia, para muita gente não conhece, não sabe exatamente o que é o curso. Exatamente qual que é o foco principal do curso de sonoplastia. O que a pessoa aprende no curso de sonoplastia? Sonoplastia, que é a arte de você manipular o som, né? A gente faz isso da maneira mais abrangente, apesar de ser uma carga horária relativamente pequena. Então, a gente pode pensar que são 2 frentes, né? Uma que é a preparação de material. Então, a principal ferramenta dessa parte, desse tanto de carga horária que tem, você vai estar na frente do computador, manipulando digitalmente áudios gravados, gravando e manipulando, né? Então, principalmente para coisa do áudio, de música, de vinheta e tudo, e também alguma coisa para audiovisual, né? A gente tem algumas pequenas experiências, pelo menos para sentir qual é, de sonorizar alguma imagem, alguma coisa assim. A outra frente é operar equipamentos, né? Então, você vai entender melhor dos equipamentos, dos cabos, das conexões, e vai pôr bastante a mão na massa em mesa de som, tanto analógica quanto digital, e também a parte de operação de rádio, que é um pouco mais simples em termos de complexidade, mas é muito... não é exatamente complicado, mas é muito... Você tem que ter muito preparo. Específico. Né? Muito específico. Você tem que ter muito preparo para você poder desempenhar corretamente, porque o tempo é muito apertado, é muito justo. Você tem a hora certa para trocar, para aumentar o volume, para parar um áudio, para disparar um áudio. Então, são menos coisas para fazer, mas com o tempo
totalmente sincronizado. contra você. Totalmente te apertando ali o tempo todo. A pressão é maior. Né? Então, basicamente são essas as frentes, aí, essas competências que a gente acaba desenvolvendo no curso. Aí. Ok. Quer dizer, a pessoa ela sai preparada ali para operar qualquer equipamento, fazer uma edição, fazer uma operação de áudio, alguma coisa assim, é isso? Sim. Né? Tanto a parte de edição, que está lá no computador, que a gente até enfatizo bastante, que boa parte dos softwares, eles tentam se comunicar com toda a interface que você vai ter, todos os termos que você vai encontrar, ou grande parte dos termos que você vai encontrar nos softwares, são os mesmos termos que existem nas mesas de som, inclusive nas analógicas, porque tudo surgiu lá. Né? Então, a frequência que você vai mexer, a única coisa que o computador te oferece, não tem nada pronto, porque não tem o botãozinho para você girar, mas ele te oferece muito mais coisas, basta você saber onde está. Né? Nem sempre é a coisa mais simples do mundo, mas tá tudo lá. E o campo de trabalho, isso aí, qual que é o campo hoje para essa função no mercado de trabalho? Como eu lembro de ouvir isso do Eduardo Moraes, que eu citei há pouco, ele fala assim, emprego não tem muito, mas trabalho tem. Entende? Então, até uma coisa que o Senac incentiva muito é a parte de empreendedorismo. Então, para quem quer montar seu negócio, para quem quer estar à frente, ou fazer uma produção, nossa, mas eu vou ter que investir. Tudo é ensinado, inclusive para a pessoa poder ter um capital, né, um investimento bem baixo para poder dar o início, para poder ter o início do seu negócio. Pensando em muitas pessoas que fazem os dois cursos, né, os dois cursos radialistas que a gente tem, que é a parte de sonoplastia, que é o meu principal curso, então por isso que eu estou destacando ele aqui, mas tem o tradicionalzão lá de locução. Se a pessoa faz os dois, aí ela vai ter melhores condições para, de repente, ela ter no quarto dela, né, a pessoa ter no quarto dela, sei lá, o seu celular, algum software instalado lá, e ela ter condições de vender sua própria voz, né, com trabalhos de locução comercial, coisas assim. Né? E claro, todas as possibilidades de crescimento, principalmente porque a instituição do Senac, mesmo sendo um curso livre, que é o curso de sonoplastia ou o curso de locução, são cursos livres, tem mais ou menos a mesma filosofia, a mesma concepção de curso da universidade, que não é simplesmente, olha, tecnicamente é isso que você tem que saber, da parte do desempenho, ali, clique aqui, faça aquilo. Não, é passado toda a teoria de comunicação, entende? Então tem aquela abrangência em volta ali de todas as adjacências desses conhecimentos mais específicos, que eu acho que acabam dando melhores condições para a pessoa poder ser mais preparada, encontrar seu caminho e de repente, puxa, não estou trabalhando com locução, não estou trabalhando com sonoplastia, mas eu estou trabalhando numa agência de publicidade, porque eu tenho um conhecimento de comunicação, sei lá, eu nem vou saber dar um exemplo específico, mas entende? Você fica mais versátil. Né? Mas o campo é grande, né? É amplo, né? Na parte de operação de áudio, essa parte de ir para a estrada com artista, de cuidar de equipamento de som para show, para evento, aí que é um trabalho duro, é um trabalho muito pesado, tá? Isso é verdade. Mas nesse campo está havendo uma escassez de mão de obra. Está faltando profissionais. Ali é mais fácil de dar seus primeiros passos, supondo que seja esse o caminho escolhido. Né? Legal isso. É um caminho mais sofrido, de fato, mas é uma opção. É uma opção, é um caminho, né? Que se a pessoa fizer direitinho, ela... Com certeza vai conseguir aí ter bons trabalhos. Sim.
Pô, que legal, nós estamos aproveitando a deixa, né? Eu e o Daniel fizemos o curso de locução no Senac, e o Daniel agora está fazendo também o curso de sonoplastia com o Maurinho. Aproveito para fazer uma recomendação para quem está assistindo, fazer um curso com um profissional capacitado e um bom companheiro também, né? Do dia a dia, essa parte humana também muito bacana. Agradeço pelo reconhecimento e assim, eu acredito, cara, que tô suspeito para falar, mas não tem problema. Aí quem conhece o Senac, de repente talvez até me conheça também, pode comprovar ou não. Mas o que acontece? Eu acho que na minha essência, boa parte da minha essência vai ao encontro do jeito Senac de educar. É assim que, inclusive, que a gente chama lá dentro, né? A ideia é ter um ensino, em primeiro lugar, inclusivo. Você ter um ambiente muito inclusivo. E, desculpa, eu vou ter que falar uma frase que a Rede Globo falou muito tempos atrás, mas que tem tudo a ver. Tudo começa pelo respeito. Então, não estou falando de nada que seja perfeito, nada disso, mas o esforço que o Senac tem é sempre de ter a excelência em tudo. As coisas são muitas vezes morosas, eu entendo, enfim, é uma instituição muito grande, mas nada, vamos inaugurar equipamentos novos e tal. Isso é para falar de estrutura, em termos de material humano. A ideia é ter o corpo de funcionários lá que se identifiquem com a instituição, né? Isso é muito óbvio. Nem tanto, porque a gente tem que ter uma concepção de humanidade, eu acho, sabe? E eu me identifiquei muito com isso. 30 dias que eu estava trabalhando no Senac, aliás, eu falei, peraí, que dia é hoje? Fazia, sei lá, 32 dias que eu estava no Senac. Fui participar de um workshop de inclusão. Então eu falei, putz, esse lugar aqui é melhor do que eu esperava. Então, sou suspeito para falar? Não, vai lá conhecê-lo. Né? Porque a gente tem muito, que eu até falo assim, soa mal, né? Mas é uma fala provocativa mesmo, são os alunos reincidentes. Ou seja, faz um curso e volta e faz o outro. Lógico, é isso aí. Olha, de tudo que você passou, né, que você contou aqui pra gente, né, que foi muito legal, uma bela uma história, mas hoje a gente vê que você tá feliz no Senac, né? Você se encontrou no Senac como docente. Você acha que você tá... Eu até tava pensando em dar uma mudada de ares dentro do Senac ainda, tal, quem sabe mudar de função lá dentro e tal. E eu ouvi de uma pessoa que eu gosto muito, que trabalha lá: nossa, Maurinho, sério, eu não te vejo fora da sala de aula. Essa frase ficou na minha cabeça. Uns 40 dias depois, eu virei para essa pessoa e falei assim: lembra que você me falou isso? Ele falou: lembro. Eu falei: eu também não. Então, isso. Eu pretendo ficar, né? Eu penso em algumas coisas relacionadas a salário, etc. A gente sempre tem uma certa insatisfação, né? Acho que isso faz parte da essência humana. A gente quer melhorar sempre. A gente sempre quer. Sempre tá sempre buscando. A gente sempre quer mais. Mas assim, o Senac é uma instituição que tem os salários assim, não é nem dentro do mercado. Está dentro do mercado, mas assim, nivelando por cima, sabe? Então, a gente tem que valorizar. Valorizar tudo isso aí, com certeza. Legal. Maurinho, você quer falar alguma coisa, fazer um convite aí para os nossos... Quem não conhece o Senac vai lá conhecer. Eu tô lá direto, é fácil me encontrar. Eu tô lá nos 3 períodos. E me encontrar também é de menos, né? O legal é ir lá. Tem muita gente boa, dá para perceber um ambiente inclusivo, a gente vai ver muita diversidade lá, você vai ver
talvez até soe mal o que eu vou falar, mas entendam da melhor maneira possível. Você vê todo tipo de gente. E aí você percebe a diversidade que em muitas outras instituições de ensino, educação, não tem. Não acontece, com certeza. Tudo muito segmentado. Né? Com o passar do tempo, aquela coisa que eu vivenciei na minha infância mesmo, né? A gente está falando de mais de 40 anos atrás. As escolas eram em menor número e, aqui no interior, mais diversificadas. Aí elas foram se separando, tal. Então você tem as escolas particulares, entre aspas, boas, e as escolas públicas. Meio que houve uma segregação, né? Vamos dizer assim. Então as pessoas não têm... Normalmente, aliás, isso aí é alimentador de preconceito. A pessoa vai... É fácil da gente desenvolver preconceitos. É muito fácil. E esses preconceitos são alimentados quando você não tem a oportunidade de quebrar. Porque não basta alguém chegar e falar assim, não, você está errado, você está sendo preconceituoso. Isso é importante, claro, e pode ser que conscientize uma pessoa ou outra, para pelo menos ela parar para pensar. Mas se ela tem a oportunidade de conviver com pessoas diferentes, né? Última coisa que eu vou falar então, porque eu já estou falando demais. Foi muito bom. Mas assim, por exemplo, quando eu cheguei no Senac, uma das primeiras figuras que eu vi, um rapaz que trabalha lá até hoje, que chama-se Elton, o queridíssimo Eltinho, né? Cadeirante. Né? Então, assim, a primeira coisa que você vê, tem um cadeirante que trabalha no Senac. Por que isso me chamou a atenção? Eu estou admitindo aqui, público, né? Porque quantos cadeirantes eu via no meu dia a dia? Nenhum. Então, de repente, eu chego no Senac, antes mesmo de trabalhar lá, e vejo a primeira figura que eu vejo. O Eltinho. O cadeirante Eltinho. Então, claro, não sabia o nome dele, então eu vi um cadeirante. Dali a pouco, aí já trabalhando lá, o cadeirante Eltinho. Dali a pouco, Eltinho, o cadeirante. Dali a pouco, Eltinho. Ele é cadeirante. Dali a pouco, cara, a gente não enxerga. Já não vê mais. Você não enxerga qualquer... Você vê a pessoa. Perfeito. E aí, assim, cara, olhemos nós aqui. Acho que a única coisa que a gente tem em comum é que nós usamos óculos. O resto é tudo diferente, cara. Sabe? Então, meu filho, aí fica para um outro podcast. Dá para falar 13 horas. Outra história. Né? Cara, como é difícil de eu enxergar que ele tem síndrome de Down. Entende? Por quê? Porque eu vejo uma pessoa... Então, você ter oportunidade de convívio com o diferente é para lá de enriquecedor. É uma burrice, desculpa falar, mas eu preciso falar nesses termos. Uma burrice muito grande falar algo que talvez soe até óbvio. O deficiente intelectual estando na mesma sala de aula atrapalha. Cara, ele vai atrapalhar. Mas isso é uma coisa. E todo o resto que ele traz também é aprendizado, cara. Tenho dúvida. Se fosse simplesmente para você aprender a fazer continha e a ler e, sei lá, memorizar um punhado de coisa, vê vídeo no YouTube, nem vai na escola. São barreiras que precisam ser quebradas, né, Maurinho? Certamente. Muitas barreiras ainda. E assim, cara, a vida fica tão mais fácil, tão mais prazerosa, tão mais rica com tudo isso. Certeza. A gente sempre tem o que aprender, né, com qualquer pessoa. Sim. E as pessoas também aprendem com a gente, e é um privilégio poder conviver, né, com o diferente. Maravilha. Maurinho, a gente quer agradecer mais uma vez a sua presença aqui, cara. Foi muito bom. Maravilha, gente. Eu que agradeço. A gente já sabia que ia ser bom. Você só comprovou isso. Beleza. Obrigado. No caso, qualquer hora eu volto. Sem dúvida. Papo não vai faltar. Não vai faltar. Tem muita coisa que a gente não falou que pode falar numa próxima, né? Isso aí. A gente quer agradecer também você que ouviu toda essa história do Maurinho e em breve, né, teremos mais um outro convidado aí com um novo podcast e ficamos por aqui. É isso aí. Obrigado e até uma próxima.